Nós fizemos um ensaio laboratorial para ver se a terras raras que a gente tinha ali estava ligada ao argilo mineral de forma iônica, né? Aí mostramos que estava. Aí eu voltei e falei pro Lívio, né, que é o parceiro sempre, né? Lívio, ó, nós temos uma jazida de argila iônica, de terras raras, não sei de que tamanho que é ainda, nós vamos ter que fazer trabalho. Só que tem uma coisa, eu falei assim, nós não temos expertise para isso e nem capital. É uma pesquisa cara. Nós temos que partir para encontrar um parceiro que já está à frente, que esteja à nossa frente tecnicamente, né, e que tenha a condição financeira de custear esse trabalho. E aí, meus queridos nômades, hoje vamos começar o podcast de uma forma diferente. Já pedimos aqui o nosso cafezinho tradicional, hoje eu pedi um coado com um pãozinho de queijo, o Dogão foi no vietnamita. E hoje a gente vai conversar com Álvaro Focchi, mas não é como é que se escreve em inglês não, viu? Ele é italiano? Italiano. Álvaro, primeiramente, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite de vir conversar e tomar esse café com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Álvaro, qual é o seu cargo? E atualmente, qual é a sua função e no que você trabalha? Eu sou geólogo de formação, né? Assim, sou formado há quase 42 anos. Né? Vim para Poços de Caldas em 1986 para trabalhar no grupo Toni, a cerâmica Toni. Até hoje estou lá. As pessoas dizem que se procurar em algum lugar do corpo deve ter uma plaquinha de ativo patrimonial. Que está lá histórico, tá lá, junto com o seu Aníbal. Isso, junto com o Aníbal, trabalhei com o Eliseu, né, com o Lívio, com o Fábio. Né, quem me trouxe para cá na época foi o Fábio, que foi quem me trouxe para cá. Trabalhei na cerâmica de 86 até 94, dentro da cerâmica Toni. De 95 para frente eu fui para uma outra empresa, que é do grupo, que chama Etigram Mineração, que, a grosso modo, vamos falar assim, tudo que é matéria-prima mineral para refratário, tem um departamento próprio dentro da Toni que cuida disso. Tudo que era oportunidade mineral, que não era matéria-prima para a fábrica, essa empresa que chama Etigram Mineração era que desenvolvia, e eu era diretor dessa empresa e sou ainda até hoje. Até hoje estou na diretoria da Etigram Mineração, que é ligada ao Grupo Toni. Ao Grupo Toni. Pô, legal. Assim, eu queria mandar um abraço para o pessoal, né, a família Toni. Eu tive o privilégio de trabalhar com eles recentemente, né, mais no ano passado, e conheci de perto eles e a história, e assim, me encantei. Eu tenho até o seu Aníbal é mais apaixonado até do que eu, mas eu gosto de aviação também. Nossa, espero muito em breve, num futuro aí, conseguir tempo de também tirar o meu brevet de piloto de helicóptero. O seu Aníbal está com 96 anos, e até pouco tempo atrás ele ainda pilotava. Sim, até a gente teve o aniversário, né, do aeroporto daqui da cidade, e aí o Balila, que é dos irmãos... Filho do Totonho. Isso, do Totonho. Eles de acrobacia e tudo mais, e a gente fez até uma entrevista com o Balila, até fica a dica aí para vocês, vai ficar um card aqui em cima, dessa entrevista que a gente fez com o Balila, que foi show de bola, e a gente fez lá no aeroporto, no hangar, com os aviões deles de fundo, ficou bem legal. O pai dele, o Totonho, foi piloto nosso por 30 anos. Piloto dele, né? Não. Ele pilotou o avião nosso da Etigram durante uns 25 anos. Ele viajava comigo quase toda semana. Mas todo mundo em família, então. Então, eu conversei com o Balila lá e foi uma conversa bem interessante. E aí, no aniversário do aeroporto, o seu Aníbal estava lá. E aí, eu conversando com ele, com a filha dele, né, tal... Aí, Merci, aí eu falei, nossa, Merci, e o seu pai, né? Tipo, eu tô vendo que ele tá lá junto com o Totonho, eu vendo os aviões, não sei o quê. Ele não fica com vontade de voar?
Ele falou, Guilherme, ele vendeu o helicóptero dele faz 3 meses. Senão ele estaria aqui voando, já estaria lá em cima, não sei o quê. E aí o Totonho falou que ia junto com ele, porque chamava ele só para passear, porque o seu Aníbal fazia tudo. O Totonho ia de copiloto dele. Ia de copiloto. E ele mais de 90 anos e pilotando para cima e para baixo, né? Assim, é uma família super gente fina. Aí fica o meu abraço aí pro pessoal. E até a Adriana lá do RH falou assim, você vai entrevistar o Álvaro? Depois me manda o link, que eu quero assistir, que esse assunto é interessante. Aí ela mandou até um abraço aqui para você. Mas vamos lá do início, né? Eu tenho assim, a gente tem aqueles... Não é contos, né? Como é que fala? Quando as pessoas vão falando, às vezes uma mentira, vai distorcendo aquele telefone sem fio e acaba ficando aquelas meias verdades. Cada conto aumenta um ponto. Isso, exatamente. O Álvaro, o que eu tenho, né, de informação, nos anos 40, Poços era vista como uma fonte de bauxita e argila, né, para a cerâmica Tony. Em que momento vocês perceberam, né, no caso você como geólogo percebeu que estava sujando as mãos, né, dos operários? O que estava sujando a mão dos operários, na verdade, era um tesouro tecnológico. Bom, a história, eu vou ter que contar uma historinha aqui para você entender isso. Sim, fica à vontade. 2010, 2011, teve uma crise entre Japão e China por uma ilhota, uma briga por uma ilhota no meio dos dois países ali. E nessa briga, a China ameaçou cortar o fornecimento de terras raras do Japão. Isso fez com que os preços de terras raras disparassem no mercado internacional. Vamos falar assim, alguns elementos de terras raras que custavam $1,50 o quilo, foi para $150 o quilo. Esse movimento, em 2010, 2011, me chamou a atenção, porque o Poços de Caldas, a caldeira vulcânica que a gente tem aqui, desde a década de 40, ela tinha a informação de que a gente tem uma jazida de terras raras, que é denominada Morro do Ferro. Só que essa jazida de terras raras do Morro do Ferro é uma jazida que a gente classifica como de rocha dura, tá? Ela não é de argiliônica como nós temos hoje, encontramos hoje. Mas, em função dessa jazida, eu cheguei para o Lívio e falei, Lívio, a Tony tem aproximadamente 30% dos direitos minerários dessa caldeira vulcânica pertence à Tony. Como tem uma ocorrência de jazimento de terras raras no Morro do Ferro, pode ser que tenha uma outra ocorrência dentro das nossas áreas. Porque o Morro do Ferro é fora das áreas. Ele não pertence a nós, mas ele está dentro da caldeira vulcânica. Tá? Falei, então, a gente poderia fazer um trabalho para ver se a gente encontra uma outra jazida de terras raras dentro das nossas áreas. Até esse momento, o que eu estava em busca era de uma jazida de rocha dura. Aí o Lívio topou, né? O Lívio sempre apoiou esse projeto, ele tem uma participação importante nisso. E aí eu comecei a fazer o trabalho de pesquisa de artigos técnicos que falassem sobre jazidas em outros lugares do mundo, para eu poder primeiro adquirir algum conhecimento para depois começar a fazer algum trabalho. E quando eu comecei a ler os trabalhos que existiam no mundo, né, eu comecei a ver que todas as jazidas no mundo que eram de rocha dura, ao final do trabalho se chegava à conclusão que elas eram inviáveis economicamente por causa das jazidas da China, em especial as jazidas do sul da China. E aí eu comecei a ficar intrigado, porque o que tinha na China de diferente? Porque não se falava em argiliônica nessa época, 2012, não se falava em... Só falava da fonte de argila que eles tinham. Isso, vamos falar assim, não, se falava que as jazidas de terras raras da China, mas não falava que era argiliônica. Aí eu comecei a procurar artigos técnicos sobre essas jazidas da China para ver o que estava acontecendo, só que não encontrava artigo técnico. A China, 2012, ainda estava muito fechada ainda do ponto de vista de informação, e você não encontrava informação técnica. Aí o que eu encontrei foi 2 relatos de viagem de pessoas que tinham ido para a China, visitado uma jazida de terras raras, e aí os relatos diziam o seguinte, que ele tinha ido lá na jazida, chegou lá, tinha um buraco no chão, revestido com lona,
Eles enchiam esse buraco com água, jogavam sal de cozinha, né? E jogavam terra dentro, agitava isso, deixava decantar, depois sugava a parte do líquido, colocava em garrafa PET, e esse líquido era contrabandeado como minério de terras raras. Contrabandeado? Contrabandeado, né? Aí eu falei, bom, pela descrição do processo, eu falei assim, isso aqui me parece argila iônica. Então eu desconfiei que pudesse ser um processo pela forma como era retirado, com sal e tal. Aí eu comecei a procurar sobre terras raras em argila iônica no mundo inteiro. Aí consegui encontrar alguns artigos técnicos da Universidade de Toronto, no Canadá, falando sobre extração de terras raras em argila iônica da China. Bom, aí quando eu encontrei esses artigos, eu falei, ok, então são jazidas de argila iônica. Você teve a confirmação. Tive a confirmação. Eu falei, por isso elas têm um custo muito diferente de uma jazida de rocha dura, porque a jazida de rocha dura, ela demanda muito investimento, ela tem um risco ambiental muito alto e um custo operacional muito alto, comparado com argila iônica. Assim, na argila iônica, a natureza fez todo o processo, né, e está entregando praticamente pronto. Na rocha dura, você tem que dinamitar, britar, moer, fazer concentração física, fazer ataque ácido, né, para poder extrair a terra rara. Na argila iônica, a natureza fez isso. A natureza já destruiu a rocha, já transformou o feldspato em aquela pérola argila. Pronta. Isso, já está pronto para você. Basta você passar uma solução que a terra rara tenha mais afinidade com a solução do que com a argila mineral, que ela desprende do argila mineral e vai para a solução e está retirada, né? E essa argila, depois de desprender, você consegue utilizar? Consegue. Depende, você pode ter usos para ela, né? A gente pode até tentar avançar em alguma coisa mais na frente. Então não é desperdiçado. Não, eu vou continuar tentar continuar no raciocínio. Aí nós começamos a falar assim, bom, então vou tentar ver se nós temos jazidas de argila iônica e não de rocha dura. Aí você tem que montar um modelo geológico. Você fala, o que eu preciso ter para eu poder ter uma jazida de argila iônica? Bom, eu preciso ter uma rocha que contém um mineral de terras raras. A gente tem aqui em Portugal, a gente tem as nossas rochas alcalinas, tem um mineralzinho que chama bastinesita, que ele é um fluocarbonato de terras raras. Então a gente tem. A gente precisa ter clima tropical úmido. A gente tem. A gente tem. Porque o clima tropical úmido, o que vai fazer a rocha alterar, esse mineral alterar e liberar terras raras. Mas a gente precisa ter uma outra condição, a gente precisa ter feldspato na rocha mãe, na rocha dura, porque o feldspato, quando altera, ele se transforma em argilo mineral, caulinita, e essa caulinita é que vai receber a terras raras que foi liberada. Porque aí Mas o que é um feldspato? Feldspato é um mineral. É um mineral. Assim, a rocha tem que ter feldspato. Se ela tiver, ela forma um argilo mineral depois. O intemperismo, né, a desagregação do feldspato transforma ele num argilo mineral que se chama caulinita. Dentre os argilos minerais, o principal é a caulinita. Então, falamos, a condição, ok, nós temos. A condição geológica, em tese, é perfeita. Falamos, agora temos que provar o modelo, né? Então aí eu fiz uma coleta de amostra, fui para o Rio de Janeiro, onde tem um laboratório que chama Nomos, e que é de um amigo meu de faculdade, que formou junto comigo. Ele formou um tempo na minha frente. E desenvolvemos então alguns testes para mostrar se a gente tinha argila iônica ou não, né? Ao final dos testes, nós chegamos à conclusão que a gente tinha argila iônica. E os testes eram iguais aos que o pessoal fazia lá? Sim. Aí o relato do buraco e tudo mais? Não. Os testes, não. Aí foram testes laboratoriais. Tá. Né? Nós fizemos ensaios laboratoriais para ver se as terras raras que a gente tinha ali estava ligada ao argilo mineral de forma iônica. Né? Aí mostramos que estava. Aí eu voltei e falei para o Lívio, que é o parceiro sempre, né? Lívio, ó, nós temos uma jazida de argila iônica, de terras raras, não sei de que tamanho que é ainda, nós vamos ter que fazer trabalho. Só que tem uma coisa, eu falei assim, nós não temos expertise para isso e nem capital.
é uma pesquisa cara. Nós temos que partir para encontrar um parceiro que já está à frente, que esteja à nossa frente tecnicamente, né, e que tenha a condição financeira de custear esse trabalho. E aí nós partimos então em busca de encontrar um parceiro para o trabalho. E aí nós encontramos uma empresa japonesa chamada JOGMEC, que é uma empresa estatal japonesa, que a função dela é fazer pesquisa mineral no mundo inteiro para encontrar bens minerais que sejam estratégicos para o Japão. Entendi. Então, a história que eu tenho, assim, de relatos, de contos de pessoas, assim, então ela é diferente, de fato, pelo que você está me falando. Porque a história que eu tinha era que, há muito tempo atrás, né, um japonês, junto com o seu Aníbal e o Eliseu, fizeram testes nas áreas da cerâmica Tony e tinham achado umas terras boas e tudo mais para minério. E com isso tinha aberto uma negociação com o Japão. E aí passou-se o tempo, a China ficou sabendo que tinha essa negociação do Japão com uma empresa aqui no Brasil e começou a ameaçar o Japão de cortar os suprimentos. E aí, se continuasse com as negociações. Com isso, fez com que o Japão recuasse com as negociações e aí a China está à frente das negociações sobre as terras raras e agora os Estados Unidos interessados. Pelo que você está me contando, essa história que me contaram, então não é verdade, que essa briga entre o Japão e a China foi lá daquela ilhota e aí passou-se anos... Essa história é fantasiosa, né? Essa história aí é fantasiosa, não aconteceu nada disso. Existe uma continuação do que eu estava te falando, que foi assim, nós fizemos um acordo com a empresa japonesa, ela pesquisou, fez 2 anos de pesquisa, 2018, 2019, ela investiu 4,5 milhões de dólares na pesquisa, nós encontramos 400 milhões de toneladas de minério de terras raras. Isso lá em 2018 e 2019. 2018 e 2019 agora. Só que veio a pandemia, os trabalhos pararam, né? E aí essa empresa japonesa veio a desistir do contrato que ela tinha feito conosco, né? E uma das hipóteses levantada para ela ter desistido, dentre outras, é que ela foi pressionada pela China para desistir desse contrato, senão a China ia cortar o fornecimento de terras raras dela. Essa é uma das hipóteses. A outra hipótese é que em 2019 a China, o Japão comprou 25% de uma empresa chamada Lynas, que é uma empresa australiana, que produz terras raras na Austrália. E com isso eles resolveram momentaneamente o problema deles de fornecimento de terras raras para o Japão, né? Então, por um motivo ou pelo outro, efetivamente o que aconteceu é que o Japão desistiu do contrato, devolveu os direitos minerários para a gente, junto com todo o trabalho de pesquisa, né, que tinha sido feito, que era um trabalho certificado numa norma que é uma norma de mineração que a gente segue. E aí, depois dessa devolução, nós fomos buscar um outro parceiro, e aí em 2022 é que nós encontramos as empresas australianas, né? E essas empresas australianas que estão atualmente, né? Que é a Meteoric e a outra é a Viridis. Elas são ligadas a essa empresa que o Japão comprou? Não tem nada a ver com o Japão. O Japão não, assim, a empresa japonesa que estava aqui era uma empresa do governo japonês. Mas ela não comprou nenhuma mineradora, nada disso. Ela tinha feito um acordo conosco. Sim, mas aí ela desfez o acordo e aí você disse que ela comprou lá 25%. Não. O que ela comprou foi 25% de uma empresa na Austrália. Na Austrália. E essas que estão aqui agora, elas são empresas... São australianas, mas não tem nada a ver com... Mas não tem nada a ver. Nada a ver. Ah, tá, entendi. E, no seu ponto de vista, foi bom ou ruim o encerramento desse contrato? Foi bom. Foi bom. Foi bom. Porque vocês ficaram detentores é muito fácil, é muito fácil você entender. Quando nós fizemos negócio com os japoneses, o nosso conhecimento era desse tamanho. Quando o japonês saiu e foi embora, o nosso conhecimento já era desse tamanho. Certo? Então, eu falo assim, nesse caso, conhecimento significa menos risco. Então, se você tem menos risco, o teu projeto vale mais. Exatamente. Então, nós fizemos um negócio melhor
depois do que a gente tinha feito com os japoneses. Sim. Mas foi importantíssimo esse primeiro passo com os japoneses, porque os japoneses, primeiro, eles nos trouxeram expertise. Conhecimento. Valorização. Nos deixaram, não é pouca coisa, 4 milhões e meio de dólares em investimento em pesquisa é muita coisa. Que aqui no Brasil ia levar-se anos para poder chegar nesse ponto. Para chegar nesse ponto. Então, a gente caminhou muito rápido, né, usando dinheiro de fora. Não foi dinheiro brasileiro. Como agora, vamos falar assim, depois que nós fizemos um negócio com as australianas, as australianas caminharam muito também com investimento estrangeiro. Né? E esse investimento é um investimento de risco. Então, vamos falar assim, nessa fase do processo... Que pode acontecer igual deles, né? Pode dar certo, como pode não dar. Né? Então, é um investimento de risco. É um investimento que, normalmente, as empresas brasileiras não estão dispostas a correr. Né? Vamos falar assim, Meteoric já deve ter investido mais de 250 milhões de reais no projeto. E aí, para botar esse projeto para andar, ela ainda vai ter que investir 450 milhões de dólares. Quer dizer, 2 bilhões de reais aí pela frente. E você falou lá atrás, né, que a Tony é detentora de 30%. Aproximadamente 30%. Da caldeira vulcânica. E esses estudos, 30% dessa área, estima-se que são o quê? 30 áreas? 30... seria o quê? Lotes? Não. Cada área dessa, ela tem uma quantidade de hectares. A concessão. Vamos falar assim, no total, a Tony tem mais ou menos 18 mil hectares em direito minerário. E quantos que foram analisados? Vamos falar assim, o projeto da Meteoric, que a Meteoric está apresentando os resultados até agora, ele contempla 3 hectares? Não, 3 direitos minerários. 3 direitos minerários. Vamos falar assim, aproximadamente 3 mil hectares. Tá? Aproximadamente 3 mil hectares. Dos 18 mil, eles têm... só pesquisou 3 mil. E quanto que já foi? Nesses 3 mil, já foram encontrados 1,5 bilhão de toneladas. Quando nós entregamos para eles, já tinha 400 milhões. Já tinha 400 milhões de toneladas. Hoje está em 1,5 bilhão. 1 bilhão a estimativa é que no total das áreas da Tony, a gente deva chegar a 5, 6 bilhões de toneladas. Nossa! 5, 6 bilhões de toneladas. E isso daí pode virar produtos... Vamos falar assim, aí não é dado de... É um chute meu, tá? Juntando a caldeira com todos os direitos minerários que tem na caldeira, a parte é nossa, a parte é da Curimbaba, a parte é Alcoa, a parte é CBA, tudo, a gente deve chegar a 15 bilhões de toneladas. Tudo a 15 bilhões de toneladas. Bilhões. Se a gente fosse falar em anos de extração... Um projeto, ele exige mais ou menos 200 milhões de toneladas. Então você faz a conta. Vamos falar assim, o projeto da Meteoric e o projeto da Viridies, cada projeto desse precisa de mais ou menos 200 milhões de toneladas, cada um. Né? Cada projeto está projetado, a vida útil deles é estimada em 40, 50 anos. Seria possível você ter uns 50 projetos, mas não vai acontecer isso. Não vai acontecer. Vai ser 1, 2, 3 projetos no máximo. Né? A reserva é enorme. Nossa, é a maior. É a maior reserva do mundo. Hoje é a maior reserva do mundo. E de qualidade. A melhor reserva do mundo, tá? Porque, vamos falar assim, enquanto os outros locais do mundo, os teores são na faixa em argila iônica, tá? A gente tem que diferenciar argila iônica de rocha dura. Em argila iônica, vamos falar assim, os outros projetos no mundo, na China, giram em torno de 800 a 1.500. Os outros projetos aqui no Brasil giram em torno de 1.000 a 1.500. Na África, gira em torno de 1.000. Né? No Vietnã, no Mianmar, nessa faixa. Aqui o Poços de Caldas gira em torno de 2.500, 2.600, o teor. Nossa, a diferença. É quase o dobro. E em volume, assim, é o que eu falei, nós vamos chegar a 15
15 bilhões de toneladas, é um negócio monstruoso. É surpreendente. E mesmo tendo... Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que chegasse a isso. E como é que você dormiu depois dessas informações? Conseguiu? Não, as informações elas vêm ao longo do tempo. Não é tudo de uma vez, né? Você não descobre tudo isso de uma vez. Porque eu fico pensando, como é que eu sei o livro depois dessas informações? Conseguir... Você tem uma noção. Você tem uma noção, assim, cada um acredita numa coisa diferente, mas vamos falar assim, para mim, o grande problema dos japoneses foi que eles não acreditaram em nós. Porque quando nós fizemos um negócio com o japonês falou assim, se nós tivermos 10 milhões de toneladas, tá bom. 10 milhões de toneladas com 1000 ppm. Né? Quando eu falei para eles, vai ser muito maior do que isso. Né? Vai ser bem maior do que isso. E eles não acreditaram. Quando eles fizeram pesquisa e depois de 2 anos já tinha 400 milhões de toneladas, com teor de 2.500 ppm, mais do que eles queriam, o contrato ficou difícil para eles cumprirem, porque o contrato ficou muito caro para eles. Porque a forma como tinha sido negociado, né, inviabilizava a continuidade deles. Então, porque eles meu ponto de vista, com porcentagem, digamos. Eles tinham que pagar um royalty para a Tony. Né? Então, assim, esse royalty inviabilizava o projeto. Porque eles entraram desacreditados. Porque eles não acreditaram no entraram volume. Querendo ganhar mais. Eles achavam que ia ter 10 milhões de toneladas. E que aí o valor que eles iam ter que pagar era um valor. Né? Aí esse valor multiplicou por 40. Eu tenho várias perguntas, né? Lógico que eu sempre trago. Mas vai me surgindo aqui na cabeça. A Tony é detentora de direito de extração. Isso. Nessas áreas. Mas essas áreas têm dono. Sim. E quem são os donos dessas áreas? E mesmo assim, são pessoas físicas, jurídicas, misturadas, ou tem algum sitiante que tem um pedaço de terra lá que tem petróleo lá embaixo, tem um pré-sal embaixo da terra dele? Bom, aí as pessoas precisam entender o seguinte: direito mineral é uma coisa separada do direito de propriedade. Tá? A propriedade é uma, todo mundo já deve ter ouvido falar que você não é dono do subsolo. É uma frase bastante conhecida. Você não é dono do subsolo, você é dono do solo. Tem até um memezinho que a galera posta aí na internet, que se achar petróleo no meu terreno é do governo, mas se achar droga no meu terreno é minha. Exatamente. Então, fala assim, na verdade, as terras raras que estão embaixo no subsolo, elas pertencem à União, pertence ao governo, e o governo concede o direito de explorar a alguém. Tá? Então, no caso, esse direito de explorar foi concedido à Tony. Tá? E a Tony fez o acordo com a Meteoric. Certo. O proprietário, ele tem direito a uma participação sobre o resultado da lavra. Então, o proprietário, vamos falar assim, sobre o valor, sobre o bem mineral que é extraído, você tem um imposto que você paga, que é um imposto a mais, né? Não é um único imposto, é um imposto a mais, que se chama CEFEM. Né? A CEFEM é 2% do valor do bem mineral. O proprietário tem direito a um valor 50% dessa CEFEM. Tá? Então, o proprietário da terra ele vai receber 1% daquilo que for vendido. Então, se você tem lá um bem mineral que é vendido a $100, o proprietário recebe $1. Entendi. Tá. E é isso, você multiplica pela quantidade que foi achado lá embaixo. Aí você multiplica pela quantidade que tem lá embaixo. Né? E ele vai receber. Assim, vai ter muito proprietário que vai ficar rico da noite pro dia. Vai ficar rico da noite pro dia. Achou um pré-sal embaixo da sua sala. Porque, na verdade, é bastante significativo. Você imagina que o cara, vamos falar assim, num hectare de terra, né, que são 10 mil metros quadrados, certo? Ele tem ali para receber em royalty seus $100 mil. E isso pago ali, né? Pelos meses ali de... pelos meses de ocupação. A terra continua sendo dele. A propriedade continua sendo dele. Ele não vai perder a propriedade. E além desse 1% que ele tem para receber,
a empresa tem que indenizar ele em todos os bens que ele tinha ali. Por exemplo, se ele tinha uma casa em cima, essa casa foi destruída, tem que ser pago. Se ele tinha uma plantação, ela tem que ser paga. E depois da extração é devolvido para ele recuperado. E no caso das terras raras, não vai, é muito rápido e a recuperação é muito fácil, porque você vai minerando e recuperando. Então, o minério que sai e que vai para a planta para ser beneficiado, depois de lixiviado, ele volta e reconstitui o terreno. Então, assim, o tempo que ele a ocupação vai ficar ali na terra dele é 1 ano, 2 anos, 3 anos no máximo. Olha, Álvaro, você estava falando, né? Minha cabeça fica aqui pirando na matemática, né? Disso tudo. Então, só do pouco que você já falou, Poços, então, tem aí, aos próximos anos aí, talvez uma nova evolução histórica, igual foi na chegada da ferrovia aqui em Poços. Que através da ferrovia teve-se o boom, né, em Poços de Caldas, de crescimento, tanto arquitetônico quanto de produção de café e tudo mais, que fez com que Poços tivesse o seu nome no mapa e no mundo afora, né? E com as terras raras, Poços novamente fica à frente aí, né, se torna um alvo de visão de vários países. E dentro disso daí, tem o interesse dos Estados Unidos agora nas terras raras, junto com a China. E nesse ponto, né, como é que Poços fica? Pode-se dizer que Poços é uma peça nesse tabuleiro de xadrez de negociação? Bom, primeiro, voltando um pouquinho mais atrás, esse boom que você falou, da ferrovia, foi talvez o primeiro. Sim. Mas nós tivemos um segundo boom, que foi a vinda da Alcoa para Poços de Caldas. Foi a vinda da Alcoa. Foi o primeiro boom mineral nosso, foi a vinda da Alcoa, a instalação da Alcoa em Poços de Caldas, que contribuiu enormemente para o desenvolvimento de Poços de Caldas. As terras raras, ela vai fazer um terceiro boom aí, o segundo boom mineral, né? Que ela tem potencial para um desenvolvimento muito grande. Aquilo que eu já comentei com você, Poços de Caldas hoje é a maior e melhor jazida de terras raras do mundo, né? A questão geopolítica, vou falar assim, Poços de Caldas hoje é foco mundial em termos de terras raras, né? A Europa, os Estados Unidos, Japão e a própria China estão de olho no Brasil, né? Vamos falar assim, de olho em Poços de Caldas especificamente, porque as jazidas daqui, elas são enormes e elas têm teores muito elevados, né? Onde você vai ter produções com custos bem baixos, e ela será competitiva com qualquer lugar, qualquer outra jazida que possa vir a ser aberta. Quer dizer, hoje, do que se conhece, não tem nada que chegue perto de Poços de Caldas. Pode ser que no futuro apareça alguma coisa. Então, assim, tanto os Estados Unidos, quanto a Europa, quanto o Japão e a própria China estão de olho nisso. E Poços de Caldas está no foco do investimento desses países, né? Para resolver o problema de fornecimento. E essas informações todas assim, tipo assim, você, lógico, que está à frente aí desde o começo desses estudos, mas isso já chegou até lá em cima, no topo, assim, tipo, da governança do país, da cidade, do estado e tudo mais? Porque eu fico pensando assim, se Poços tá com esse poderio todo, ele pode pedir emancipação? Não, olha, o projeto de terras raras de Poços de Caldas, os dois projetos que estão aqui na região, o da Virides e o da Meteoric, né? Virides é Poços de Caldas propriamente dito e a Meteoric é Caldas, né? Os dois projetos têm apoio irrestrito do governo estadual e do governo federal e dos governos municipais, né? O governo municipal apoia, o governo estadual do governo Zema, agora o Matheus Simões apoia, tem falas do Zema, do Matheus Simões apoiando, e o governo federal, através do Ministério das Minas e Energia, do Ministério da Indústria e Comércio e do Ministério da Fazenda, total apoio ao desenvolvimento. Todo mundo enxerga
que esses projetos têm um poder de alavancar a economia muito grande. Eu citei aí, fora para vocês, se não me falha a memória, foi um estudo da Deloitte, né? A Deloitte falando que essa cadeia de terras raras a ser implantada no Brasil, que começa na mineração e vai por todas as etapas, até vamos falar assim, carros elétricos e tal, essa cadeia tem um poder de agregar na casa de 240 bilhões de dólares por ano no PIB brasileiro. Isso é quase 10% de incremento no PIB brasileiro. E essa cadeia, ela vai se estender pelas cidades ao entorno de Poços. Sim. Por questão de logística e tudo mais. E sua visão futura, como é que Poços possivelmente pode se transformar? Muita gente pode ter medo, né? Mas Poços pode virar uma cratera de mineração e a cidade deixar de existir por conta da mineração ser muito grande, ou pode-se existir a parte de Poços igual a cidade, que não sei o que vai alavancar e virar uma superpotência, tipo assim, pode virar a cidade mais forte, que hoje em dia é São Paulo, né, de negócios e tudo mais. Aí Poços pode vir a ser isso com a chegada de novas empresas, tecnologia e tudo mais, crescer e transformar no mapa de uma cidade turística para uma cidade de negócios, igual São Paulo, que São Paulo foi a cidade do café, né, muitos anos atrás, e hoje em dia é uma cidade totalmente voltada para os negócios. Poços pode virar isso também? Uma cidade industrial? Primeiro vamos desmistificar a história de Poços virar uma cratera de mineração. Né? O processo de mineração, ele é muito amigável do ponto de vista ambiental. Né? Então, o minério vai ser extraído, vai ser levado para uma planta que vai estar próxima da mina, então a distância vão ser de 2 a 5 quilômetros no máximo. Tá? Esse minério, ele vai na planta, ele é lixiviado com sulfato de amônia, depois o sulfato de amônia extrai as terras raras do minério, o que sobrou é lavado para tirar excesso de sulfato de amônia que ficar. Isso depois é desaguado, quer dizer, é tirado o excesso de água. E esse rejeito, que agora chama rejeito porque não é mais minério, foi tirado o bem mineral, esse rejeito volta para a cava e reconstitui a cava. Então, você não vai ter uma cratera aberta indefinidamente. Ela vai ser, vamos falar assim, o mesmo caminhão. O processo de recuperação é igual o de argila que ainda existe. Só que a argila ainda a gente tem que minerar tudo para depois recuperar. Né? Tá. No caso da lava de terras raras, ela vai ser feita em tiras. Né? Então você extrai uma primeira tira, quando você estiver extraindo a segunda tira, a primeira está sendo preenchida e recuperada. Reconstituída a parte de topografia, reconstituída a parte de vegetação. Então esse medo de virar uma cratera, ele não existe. Você vai ter uma cratera, uma cava aberta por um período curto de tempo, né? E aí isso vai evoluindo, quer dizer, você vai caminhando em faixas, comendo uma faixa, recuperando a outra, comendo uma faixa, recuperando a outra. Esse é um aspecto. Segundo aspecto importante de se colocar, né? Não existe, do ponto de vista ambiental, né? O pessoal fala em radioatividade, não sei o que, tudo, não existe isso. Por exemplo, o minério não vai ser extraído do minério que está no solo qualquer mineral radioativo. Então, o mineral radioativo que está lá hoje no solo e que é em baixíssimos níveis, ele vai para a planta e vai voltar para o lugar dele. Não vai ter concentração, vai ser feito nada. E o minério que foi extraído, a terra rara não vai carregar o tório e o urânio, certo? Então, sim, isso é uma coisa que não vai acontecer. Agora, do ponto de vista econômico, né, o que vai acontecer com a região é um enriquecimento. Assim, o Brasil sempre foi um grande exportador de commodities brutas, né? Qual o desafio que você acha que Poços, né, que vai ter, não apenas em extrair, mas também no processo e fabricação de ímãs e componentes? Olha, todo mundo, né, que tá envolvido nesse projeto, eu falo assim, as empresas de mineração, nós, tá, todo mundo deseja que as cadeias sejam implantadas no Brasil, de preferência na região.
Tá? O que vai fazer isso se tornar realidade ou não é a atratividade, o estímulo que os governos vão dar ou não. Então vamos falar assim, nenhuma cadeia vai ser desenvolvida se a gente não tiver a mineração. Tá? O primeiro elo é a mineração, que é o mais importante, a gente vai ter. Agora, isso aqui vai ser vendido para fora como carbonato de terras raras ou vai ser exportado como imã? Né? Vai depender daquilo que tiver de estímulo para essa cadeia ser implantada. Eu posso dizer para você que nesse momento, tanto o governo municipal, quanto o estadual e quanto o federal estão dispostos e inclinados a dar estímulos para que isso aconteça. Né? Estímulos de que forma? Em tributação, em financiamento de bancos institucionais, né? São estímulos que fazem com que isso fique. Né? Não em conversas, vou falar assim, de valor agregado muito baixo, como, por exemplo, querer criar uma empresa estatal de terras raras, que nem estão alguns petistas, alguns governistas aí falaram de fazer. Isso só espantaria o investimento. Tipo, ao invés de fazer as empresas virem de fora para cá para poder criar... É só você olhar. Assim, todo investimento para chegar nesse ponto que nós chegamos até agora, vamos falar assim, ele é quase que, não vou falar que é 100%, porque tem um investimento inicial nosso aí de 2012 até 2017, fomos nós que investimos. Mas, sei lá, mais de 90% desse investimento é dinheiro que veio de fora. E é dinheiro de risco, né? Primeira coisa, aonde vai ser, né, a localização? Essa mineração vai ser aqui em Poços, no centro, ao ponto de afetar as águas sulfurosas? Vai ser longe da cidade? Vai afetar o meio ambiente? Se a gente olhar o mapa, né, o Google Maps, digamos assim, de mineração, já tem uma área muito grande já que foi minerada por várias outras empresas daqui da cidade. E aí é nisso, essa mineração vai afetar alguma parte do meio ambiente, de fato? Vai afetar a cidade das águas? Vai interferir nas águas da cidade? Vamos responder das águas primeiro, né? Depois a gente tenta responder outra parte. A mineração de terras raras, ela é uma mineração superficial. Tá? Ela vai minerar, vamos fazer até no máximo 25 metros de profundidade. Ou seja, nós vamos estar na parte do lençol freático acima. Não é a parte que fornece água, por exemplo, aqui para as termas. O fornecimento de água termal, ele vem muito mais profundo do que essa camada superficial. Aqui na camada superficial, a gente tem o lençol freático, que é que ele não está indo lá embaixo. Então, você não vai ter essa... E outra, a distância que a mineração vai estar dessas fontes é muito grande. Então, você fala assim, mesmo que aprofundasse mais, né? Iria afetar? Não. Foi feito os estudos, foram apresentados, já foram aprovados esses estudos, mostrando que não vai ter essa interferência nas águas termais. Né? Existe uma outra questão, que é a questão a quantidade de água a ser captada é muito grande e que vai fazer falta para o fornecimento da população. Não é verdade, porque assim, o volume que vai ser minerado é grande. A água que vai precisar inicialmente também tem um volume grande, só que toda a água é recirculada. Então, assim, você não vai ter quantidades grandes de água que vão entrar no processo. Vamos falar assim, o processo vai conseguir reaproveitar e recircular 90% da água que vai ser utilizada. Então, você não tem esse efeito. Né? Uma coisa importante para as pessoas olharem. Quando você olha para qualquer lugar aqui em Poços de Caldas, no Planalto de Poços de Caldas, né, que a gente chama, com certeza, tudo que você está vendo já teve uns 20% de mineração. E as áreas foram recuperadas. Então é isso, você fala assim, a maioria das áreas que você olha que tem plantio de eucalipto ou não sei o quê, foram áreas de mineração que foram recuperadas. Sim. Ou com eucalipto, ou com mata nativa, mas elas foram todas recuperadas. Não há um impacto grande. Agora, as áreas,
As áreas que vão ser mineradas, de preferência, não vão ser áreas de mata, vão ser áreas que o terreno já está antropizado, né? Quer dizer, a vegetação natural já foi retirada, né? E áreas que vão ser mineradas poderão ser recuperadas com mata nativa. Quer dizer, há possibilidade de que aumente a quantidade de mata nativa em relação ao que era antes. Porque a empresa tem disposição para fazer isso. Isso depende um pouco da vontade do superficiário, né? Do proprietário. Dele querer que seja feito recuperação com mata nativa ou não. Né? Ah, tá, ele pode escolher. Assim, se a área dele já estava antropizada, quer dizer, se ela era pasto, né? Era pastagem, né? Ele pode falar, não, eu quero que volte a ser pastagem. Né? Mas ele pode, se ele falar, não, eu quero que volte a seja uma mata nativa, pode ser recuperado como mata nativa. E áreas pequenas que venham a ser de mata, que venham a ser tirada, né, é feito compensação. Aí a compensação é de 2 para 1. Então, se você tira 1 hectare de mata, você tem que recuperar ele como mata e você tem que dar outros 2 em preservação. Ah, então isso daí já desmistifica muitas coisas que vem sendo falado. É o que eu estou dizendo. Daqui 10 anos, daqui 20 anos, nós vamos ter mais áreas de mata nativa do que nós temos hoje. Por causa da sistemática que a legislação obriga a fazer. Sim, pô, legal. Isso daí já eliminou, do jeito que você já explicou, bem explicado, já eliminou até umas 2 ou 3 perguntas minhas aqui. Mas, Álvaro, olhando para hoje, né? A sua descoberta lá atrás, né? Foi décadas à frente do tempo. Você fez uma descoberta muito à frente do tempo, né? Anos. Você acredita que o Brasil ainda corre atrás desse atraso ou estamos finalmente no momento certo da história para liderar esse setor? Eu diria que nós temos que correr atrás, né? Eu falo assim, disparadamente a China domina isso. Domina essa tecnologia de terras raras. A China está aproximadamente 40 anos à frente, não é só do Brasil, do resto do mundo, do Ocidente. Uhum. Tá? Assim, a China começou a desenvolver o projeto dela de terras raras na década de 90. Né? Ela preparou todo esse mercado, ela, vamos falar assim, visualizou o que ia acontecer no futuro e ela começou a se preparar na década de 90. Então ela tem esse domínio hoje de 95% do mercado mundial de terras raras, não é à toa. Né? Então, nós vamos ter que correr atrás, mas não somos só nós que temos que correr atrás. É o resto do Ocidente que tem que correr atrás junto com a gente. E o restante do Ocidente está muito disposto a nos empurrar, a nos ajudar, né? A fazer com que isso caminhe. Né? As possibilidades do Ocidente, você tem outros projetos no mundo de terras raras. E você tem outros projetos aqui no Brasil de terras raras. Né? Vamos falar, falando mundialmente, você tem projeto na Groenlândia, você tem projeto na Rússia, você tem projeto na África, né? Tem vários projetos. O nosso é o melhor. A preferência é nossa. Só que se a gente criarmos muita dificuldade, né? Esse dinheiro vai caminhar para outro lugar. Sim, vai para fora. Vai para outro lugar. Né? Você fala assim, mas o nosso é o melhor, é o que tem o menor custo. É verdade, mas se ele não souber explorar isso daí, se ele não viabilizar, se ele não começar a ser explorado, o cara vai falar, melhor eu ir para a Groenlândia, que vai me custar mais caro, mas eu vou ter o produto. Porque o grande problema hoje em terras raras é não ter o produto, é não ter acesso ao produto. Vamos falar assim, pior do que custar caro alguma coisa, é você não conseguir comprá-la, você não conseguir encontrar para comprar. E hoje a realidade mundial é essa. Se a China cortar o fornecimento, quebra todo mundo. Vamos falar assim, ninguém tem terras raras para produzir. Imagina que, vamos falar assim, imagina uma indústria de celular, né? Se você não tiver os produtos que levam terras raras para construir o teu celular, você fecha. Né? E você não tem outro fornecedor que não seja o chinês. Sim. Então não é que você fala assim, não, eu não vou comprar do chinês, vou comprar do americano. Não, o americano não tem. Não tem. O europeu também não tem, também está correndo atrás para comprar.
Essa é a realidade. Assim, nós temos um momento ímpar, né? Apesar de que a China está anos-luz na nossa frente, né? Nós temos um momento ímpar. Nós somos estamos naquela posição de que todo mundo quer nos ajudar a desenvolver. Justamente para não ficar só na mão da China. Para não ficar na mão da China. Para ter competitividade no mercado. Por exemplo, pelo que eu li na imprensa, tá? Os Estados Unidos não estão interessados em que o Brasil seja fornecedor exclusivo dele. Ele está interessado em que o Brasil seja um fornecedor dele. Mas que o Brasil pode fornecer para outros também. Entendeu? Ele não quer exclusividade de fornecimento, ele quer ter opção. Os Estados Unidos está querendo desenvolver vários outros fornecedores para fugir da mão da China. Ele quer sair da condição de ter um único fornecedor para ter vários fornecedores. E para isso eles estão dispostos a investir. Sim. Dentro disso, né, muitos países têm reservas, mas poucos dominam a tecnologia. O que vale mais hoje? Ter a terra ou ter o conhecimento para transformar? Os dois, né? Os dois. Vamos falar assim. A China tem os dois. A China tem os dois. Sim. A China tem a mineração, né? Tem as reservas e tem a tecnologia. O Brasil hoje tem a reserva, mas não tem tecnologia ainda. Sim. Mas ainda de forma incipiente, tá? Não é bem desenvolvida. Né? Mas eu falo assim, só que nós temos uma condição muito melhor do que qualquer outro lugar do mundo. Porque nós temos uma mina que é a melhor do mundo. Então nós temos condições competitivas com a China. Então se a China começar a derrubar os preços a níveis que vai fazer com que outras minas parem de produzir, como ela já fez no passado, né? A China fez fechar a mina de Montão-Pés nos Estados Unidos e fez fechar a mina da Lynas na Austrália. Essas duas minas hoje operam subsidiadas pelo governo, pelos governos locais, né? Pelos Estados Unidos e pelo governo da Austrália e Japão, para fornecer para eles. Então, a condição nossa, ela é ímpar, porque nós temos um minério muito bom, com custo de produção baixo. Entendi. E se Poços, né? Se Poços quiser capturar essa riqueza de verdade, em qual etapa, né, a gente deveria focar primeiro? A gente deveria focar primeiro na mineração, refino, né, ou indústria de produtos finais, como ímãs e baterias? Nós temos que focar primeiro na mineração, porque sem a mineração os outros elos não vêm. Tá, mas se a gente já tem as indústrias que já vão fazer a mineração, digamos que, vamos pôr, Poços, né? Você disse que a Viridis já está trazendo uma empresa ou parcerias para poder desenvolver essa parte de incubadora de tecnologia? Não, a Viridis já trouxe uma empresa, ela fez uma joint venture com uma empresa chamada Ionic, criou aqui no Brasil a Viridion, né? Que está instalando lá no Parque Industrial e que vai fazer a parte de refino. Ah, entendi, que já é o segundo processo. É a separação dos óxidos, né? E também trouxe uma empresa que está fazendo um diagnóstico da região de Poços para ver o que é possível e como atrair investimentos para Poços associado à cadeia produtiva de Terras Aras. Para Poços e região, né? Eles estão trabalhando para Poços e região. Hoje de manhã eles estavam conversando comigo com o Lívio a respeito de como o trabalho que eles vão desenvolver nos próximos 18 meses. Então a Viridis contratou eles para fazer esse diagnóstico, para já conseguir atrair outras empresas da cadeia produtiva para cá. Então a Ionic, que é uma empresa inglesa, que ela faz reciclagem de terras raras na Inglaterra e separação de óxidos. Então ela vai vir para cá para fazer separação de óxidos e no futuro reciclagem. Porque ainda o Brasil não tem ainda produtos para serem reciclados, mas assim que tiver condições vai começar também a fazer reciclagem. Pô, legal, interessante. E nessa cadeia, né? Você acha que Poços está preparada em termos de formação técnica e científica para sustentar essas novas indústrias, ou vamos depender de conhecimento de fora?
O conhecimento na cadeia de terras raras, como eu disse, ele está muito concentrado na China, tá? Mas você tem, por exemplo, os Estados Unidos tem um bom conhecimento, a Europa tem um bom conhecimento, né? O Japão tem um bom conhecimento. Então a gente precisa se associar a eles para trazer esse conhecimento. Mas isso não significa que a gente não tenha que desenvolver aqui. Existe um projeto, chama Projeto Magbras. Ele chama Projeto Magbras da mina ao IMA, é o nome do projeto. Esse projeto reúne 40 empresas brasileiras, junto com algumas universidades, alguns institutos de pesquisa, para desenvolver essa cadeia. Então, está nesse projeto, por exemplo, a Meteoric, a Viridis, está o ITR, que é o laboratório de IMA de terras raras próximo a Belo Horizonte, lá em Sete Lagoas, está o IPT, está a VEG, está a Stellantis, tem, assim, são 40 empresas e instituições de pesquisa se reunindo para poder desenvolver essas tecnologias. Então o Brasil hoje, por exemplo, a tecnologia de produção na mina é conhecida e nós temos domínio. A tecnologia de separação dos óxidos, o Brasil consegue uma parte. Ele tem uma parte desenvolvida no CETEM, que é um instituto de pesquisa governamental no Rio de Janeiro. A parte de metalização, o Brasil conhece através do IPT. Dentro do IPT, eles desenvolveram tecnologia para metalização. E a parte de ímãs, né, o ITR em Lagoa Santa, Lagoa Santa ou Sete Lagoas, lá de Belo Horizonte, sim, que é o laboratório fábrica que tem ali, que produz ímãs de terras raras. Ali já tem a tecnologia de ímã. Só que ainda são em escalas pequenas. Por exemplo, o ITR tem capacidade para 100 toneladas anos de ímã. Então isso vai ter que crescer, vai ter que ser mais desenvolvido. E vai ter que ter investimento, né? Então, vamos falar assim, se você trouxer empresas de fora para fazer isso aqui dentro, ela virou uma empresa brasileira. Concorda? Uhum. Então, se a empresa vem produzir aqui, está instalando, por exemplo, a Viridium, é uma joint venture da Viridis com a Ionic, né? Então, a Viridium é uma empresa brasileira, ela está aqui em solo brasileiro, tem pesquisador brasileiro, tem gerência brasileira, diretoria brasileira, uhum, é uma empresa brasileira, está sob as leis brasileiras. Então, esse conhecimento vai estar aqui, né? E as empresas estão todas, as duas empresas de mineração, elas têm várias parcerias com as universidades, com a Unifal, com a UFMG, para desenvolver produtos. Quais são as formações que você acha que vai se destacar nesse daí e vai crescer no mercado? Geologia é uma delas, por exemplo? Não, geologia vai continuar. Vamos falar assim, o trabalho de geologia, a gente separa, né? Vamos falar assim, você tem uma fase de geologia antes da mina e uma fase de geologia depois da mina, né? Sim. Depois da mina, ele diminui muito o trabalho de geologia, né? O trabalho de geologia na mina é pequeno. O trabalho de geologia maior é para descoberta, né? Que já ocorreu, já tá caracterizado os depósitos. Mas vai ter muita coisa. Vamos falar assim, você vai ter mão de obra para motorista de caminhão, operador de empilhadeira, carregadeira, reta escavadeira. Mas, por exemplo, na parte na planta vai ter muita coisa. Mas na parte da faculdade, que assim, com a inteligência artificial a gente teve um boom aí de procura para a parte de ciências da computação, né? Surgiu isso daí, todo mundo começou a fazer ciência da computação. Teve a crescente aí no café de qualidade, que é o que a gente toma hoje, aí você vê um monte de gente se tornando agrônomo. Aí agora a gente tem terras raras. Você acha que qual é a próxima matéria aí que vai crescer aí? Não, eu acho que com o boom das terras raras, na nossa região vai aparecer um bocado de gente querendo estudar geologia e engenharia de minas. Né? Agora, se as oportunidades vão ser tantas assim ou não, eu não sei te dizer. Isso vai crescer. Vai crescer, né? Mas vai crescer muito a mão de obra de operação, né? De operação. Tanto na planta quanto na mina. Com a crescente importância estratégica, né, das terras raras, você acredita que o Brasil deveria tratar esses minerais como uma questão de segurança nacional? Isso
é um grande erro, né? Se for para o lado que estão falando aí da Terrabras, esse é um grande erro, porque isso cria insegurança, né? Afugenta o investimento, e a gente tem exemplos muito claros da falta de eficiência desse modelo. Por exemplo, a INB. Vamos falar assim, urânio é um produto que é exclusivo, é monopólio estatal, né? Ninguém pode pesquisar, lavrar urânio, né? E a gente vê os desastres que nós temos. Vamos falar assim, o maior problema ambiental que nós temos na nossa região é uma mina de urânio desenvolvida pelo governo e que não dão o tratamento adequado que deveriam dar. Se tivesse na mão da iniciativa privada, certamente já teria sido resolvido, né? Então, vamos falar assim, a visão estatal disso, mas eu vou dizer para você o seguinte, essa não é a visão do governo. Não é a visão do governo. Essa é uma visão do partido que apoia o governo, né? O governo federal não tem essa visão de fazer isso. O governo federal tem uma visão de soberania, de não vamos falar assim, de fazer acordos com os outros países de fornecimento, mas sem perder a soberania, né? E não de criar uma empresa estatal para controlar isso. Controle disso. Se você tivesse que comparar poços com algum polo mineral crítico, algum polo mundial mineral crítico, qual seria, né, o nosso espelho hoje de comparação e o que a gente ainda teria que fazer ou o que falta para a gente chegar lá? Poços, com certeza eu posso dizer para você que é a Carajás da Terras Raras. Carajás das Terras Raras? Vamos falar assim, o Carajás é um dos maiores. Agora apareceu um outro depósito na África que chama Simandu, que é considerado talvez o maior depósito de ferro, né? Mas vamos falar assim, Carajás é um dos maiores depósitos de terras raras do mundo, com teores muito bons e tal. Poços de Caldas hoje é similar a Carajás para terras raras, né, guardada a devida proporção. Vamos falar assim, nós somos o maior depósito de terras raras do mundo, com os melhores teores, com os custos mais baixos de produção, né, e isso pode alavancar muita coisa em termos de desenvolvimento. Álvaro, na prática, né, quem domina terras raras domina o quê? Energia, tecnologia, defesa ou tudo isso junto? Com certeza, tudo isso junto. Porque terras raras em todos esses setores, ela é um componente crucial. Para tudo. Para tudo. Se você tirar, vamos falar assim, terras raras do celular, não tem celular. Se você tirar terras raras da televisão de LED, não tem televisão de LED. Se você tirar dos equipamentos médicos, então assim, quem domina terras raras domina todos esses setores. Se sua descoberta fosse ignorada na época lá pelo Lívio, você acha que outro país ou empresa teria achado antes nesse potencial de poços, teria achado esse potencial em poços? É difícil, é uma pergunta difícil de responder, mas eu acredito que não, porque é o seguinte, até a nossa descoberta, todo mundo buscava terras raras em cima de rochas ácidas, né? E aí quando nós descobrimos os depósitos de terras raras em argila iônica aqui em Poços de Caldas, que é em cima de rochas alcalinas, isso mudou o conceito. Tanto é que depois que nós descobrimos aqui em cima de rocha alcalina, surgiram pelo mundo uns 30 projetos novos em cima de rocha alcalina. E é só aqui no Brasil você tem média? Não, você tem rocha alcalina, algumas ocorrências de rocha alcalina, fora também do Brasil, né? Uhum. Só que Poços de Caldas é a segunda maior alcalina do mundo, só perdendo para uma alcalina que está na Sibéria, só que na Sibéria você não tem condições intempéricas para formar argila iônica. Então você fala assim, então em termos de possibilidade, nós somos a melhor alcalina do mundo para isso. Tá? As outras alcalinas, as outras rochas alcalinas que tem no mundo, elas ou são carbonatadas, e aí não dá argila iônica, né? Ou elas são muito pequenas. As que eu conheço, né? Pode ser que tenha alguma que eu não conheça. Entendi. E aqui
no Brasil, existem quantos projetos? Hoje deve ter por volta de uns 20 projetos de terras raras em argilas iônicas no Brasil. Só que nenhum deles com teores e volumes comparáveis ao nosso. Aqui, se fosse pegar só o Brasil, quais são o ranking assim? Tipo assim, os 3 primeiros ou os 5 primeiros? Poços, depois é o quê? Poços é o maior, com o teor mais alto, com 2.500 ppm de média. Depois eu diria que é o projeto da Clara, em Goiás, com 1.500 ppm. Depois o projeto da Serra Verde, também em Goiás, com 1.200 ppm. E tem um projeto na Bahia, que é em Jequié, que é diferente. Lá não é argila iônica, é monazita no saprolito, é diferente o projeto. E tem os projetos de tiros, mas que também não são de argila iônica. Então, de argila iônica são esses 3 que eu te falei aí, são os principais. Legal. Existe um conflito inevitável entre o crescimento econômico, preservação ambiental e turismo? Ou é possível equilibrar esses 3 de forma realista? Eu vou te responder com uma colocação. Qual é o município mais desenvolvido do ponto de vista turístico da nossa região? Poços. Qual é o município mais desenvolvido do ponto de vista de mineração da nossa região? Poços, sem dúvida. Ou seja, é possível você desenvolver turismo e mineração junto, e o ambiental, ele não tem que ser um conflito. A mineração, é óbvio que a mineração tem um impacto ambiental, mas esse impacto tem que ser mitigado e ele tem que ser passageiro. A área tem que ser recuperada. A gente não pode ter alguns maus exemplos como a regra. Vamos falar assim, nós temos aqui em Poços de Caldas a mina da INB, que é um grande problema. Que o pessoal sempre traz ela à tona, sempre quando vai falar de problema ambiental. A mina da INB é um problema governamental. A INB é uma empresa estatal e ela não faz o que ela tinha que ter feito. A mina não foi recuperada, não teve o destino que deveria ter. Não teve a cobrança que tem quando é empresa particular. Quando é uma empresa particular. Eu vou fazer um breve histórico para você entender na legislação mineral, para você entender como é que é isso. A primeira lei ambiental que nós tivemos no Brasil foi a Constituição de 88. Até 88 a gente não tinha lei ambiental, não era cobrado nada de ninguém do ponto de vista ambiental. De 88 até 2000, nós tivemos um período onde a legislação ambiental foi sendo implementada e regulamentada. É um período meio de transição. De 2000 para frente, nós temos uma legislação ambiental muito boa e muito bem consolidada. O problema, se você olhar para os históricos de problema ambiental, de tragédia, você não tem nenhuma tragédia de 2000, de projetos que foram licenciados de 2000 para frente. Todos os projetos problemáticos, eles são lá de trás. Então, os que a gente viu de Mariana, Brumadinho, Braskem, são todos projetos da década de 70, quando não existia legislação ambiental. Não era cobrado. Você simplesmente obtinha a portaria de lava, e você minerava. Você não tinha que fazer projeto ambiental nenhum. Você nem era obrigado a recuperar a área. Entendi. Então, todas essas tragédias que a gente veio vivendo nesses últimos tempos agora, de estouro de barragem e tal, eram projetos bem antigos. Bem antigos, são projetos anteriores a 88. É porque a gente não tem relato dessas histórias de como criou, de como foi para poder chegar num ponto. E nem a imprensa tem vontade de divulgar isso, porque isso não dá ibope, né? É melhor divulgar a tragédia, né? Com o avanço das novas tecnologias, existe o risco de as terras raras perderem relevância ou elas tendem a se tornar ainda mais indispensáveis? A minha visão é que elas vão se tornar ainda mais necessárias no futuro. Mas sempre em mineração, a gente olha para um horizonte de 50 anos, porque existe sempre o risco tecnológico, de aquela tecnologia ser substituída e você não mais precisar. Mas, assim, eu não vislumbro isso com terras raras. Terras raras ainda vai aumentar muito o uso dela. Ela ainda vai ser
implementado em muito mais coisas do que a gente imagina hoje. Tem a possibilidade de se encontrar algo ainda mais raro do que essas terras raras a ser substituído? Vamos falar assim, a tabela periódica ali está acabando, né? Elas já estão lá embaixo. Acho que não. Acho que não. O que pesa mais hoje para destravar esse setor? Iniciativa privada ou políticas públicas bem estruturadas? As políticas públicas, né? Para você ter uma noção, por exemplo, a nível de mapeamento geológico, o Brasil tem 30% do território mapeado em escala adequada para dar suporte a novos projetos. 70% do território nacional não é mapeado em escala adequada. Então, isso é básico. Isso quem tem que fazer é o governo. E não faz. Isso é assim, ó, quando a gente vai para uma região começar um projeto, você tem que ter um mapa geológico básico na escala 1 para 100 mil, para você ver, dependendo do ambiente geológico, você vai procurar determinados bens minerais. Né? Você não procura, vamos falar assim, você não vai procurar ouro numa rocha, num carbonato, né? Então você precisa, esse mapeamento básico é esse mapa geológico. No Brasil, só 30% do nosso território está mapeado na escala 1 para 100. Mas você acha que esse problema é devido ao quê? Não tem um setor muito grande? Grana. O governo tem que investir. O governo tem que investir nesse mapeamento básico. É a empresa do governo, né, que é a CPRM, que faz esse trabalho, só que falta de investimento nesse setor. Então o governo tem que se estruturar melhor. Eu fico pensando aqui na burrice do governo, né, que ele tira dinheiro de setores que se desenvolver vão trazer mais recursos, porque fica enfiando dinheiro no bolso, então de uma forma burra, né? Ele deixa de ganhar mais dinheiro. Se ele para de tirar... Mas só que o investimento em mineração, ele vai investir em mapeamento geológico para gerar receita para daqui 15 anos, 20 anos, né? E todo governo é imediatista, ele não quer investir para ter resultado daqui 20 anos. 20 anos não vai ser ele. E 20 anos não vai ser ele, mas vai estar no poder, ele não quer. Então, assim, se bem que temos um governo aí que está quase chegando nessa numeração. Mas lá atrás ele não pensava nisso. Ele não pensou nisso. Não pensou nisso, entendi. O governo acaba pensando de 4 em 4 anos, né? Eu quero fazer projeto só para agora. Poxa, realmente a gente sempre esbarra, o desenvolvimento do país sempre esbarra nisso, né? Destinar dinheiro para aquele setor de pesquisa, destinar dinheiro para aquele setor de tecnologia e desenvolvimento, destinar dinheiro para educação, para a gente não depender de fora. A gente, mais uma vez, a gente se depara com um país rico, muito rico. O Brasil é extremamente rico de matéria-prima para tudo, praticamente. E, de novo, a gente não tem tecnologia, qualificação e verba disponível para poder aproveitar esse recurso. E a gente tem que ficar deixando na mão de empresas de fora que tem menos do que a gente tem, até mesmo de dinheiro, recurso e tudo mais, mas se desenvolve tecnologicamente e na parte educacional também e acaba explorando o Brasil. É triste isso, né? É triste. Mas é o país que nós vivemos. Essa é a cultura, né? Como é que pode, né? Eu fiquei aqui pensando numa coisa que voei aqui agora, porque a gente foi... Lá no início, o nosso histórico foi de realmente ser roubado de quem veio de fora, e aí isso percorre aí a nossa trajetória toda, de sempre ter que vir gente de fora para explorar a gente? Vamos falar assim, a exploração ela pode acontecer ou não de acordo com a vontade, né, nossa. Vamos falar assim, na verdade, essa exploração que você fala são modelos que foram criados, por exemplo, exportação de minério de ferro, né? A gente exporta a commodity, a gente exporta o minério. A gente não desenvolve uma indústria siderúrgica aqui no Brasil, adequada, né? O Brasil hoje produz 25 a 30 milhões de toneladas de aço por ano, né? E exporta 500 milhões de toneladas de minério de ferro para a China, que produz 1 bilhão de aço por ano, e a gente compra aço da China. Nossa, Álvaro, foi assim, extremamente construtivo o bate-papo com você aqui, o café. Novamente queria te agradecer imensamente pelo seu tempo e
todo o seu conhecimento, né? E te parabenizar, né, por essa descoberta. E espero que você receba mais do que uma plaquinha, né? Você e o livro receba mais do que uma plaquinha lá no solo de argila. E sim um busto, né, na cidade aí, mostrando toda essa trajetória. E parabéns. Obrigado. Eu falo assim, foi importante você frisar que assim, o mérito não é só meu, né? O mérito, eu falo assim, a gente nunca faz nada sozinho. O livro tem uma importância grande nessa história, né? Sem o apoio dele a gente não teria caminhado nessa história. Mas assim, eu agradeço a oportunidade de poder falar, de poder esclarecer, né? De tentar, ou pelo menos tentar esclarecer para que as pessoas tenham uma visão diferente do que talvez eles escutem falar por aí, né? E enxerguem isso como uma oportunidade. A gente tem uma grande oportunidade aqui, vamos falar assim, como diz o ditado popular, o cavalo está passando na porta arriado, né? E se a gente não aproveitar essa oportunidade, arriado, talvez manso e talvez não passe mais, né? Então a gente tem que aproveitar, porque se a gente perder essa oportunidade, isso migra para algum outro lugar, né? Vamos falar assim, se a gente num time adequado não colocar esses projetos em produção, o resto do mundo que hoje está à mercê da China vai encontrar um outro fornecimento, né, para poder substituir aquilo que eles querem substituir, né? Então a gente tem que aproveitar a oportunidade, claro, mantendo a soberania, né, conseguindo fazer as coisas, trazendo essa cadeia produtiva aqui para o Brasil, né? Mas tem que se aproveitar a oportunidade, não pode desperdiçar, né? É isso aí, vamos orar de mãozinhas juntos assim para que isso aconteça, né? Para a nossa soberania e crescimento. Não para a gente agora, mas também para nossas gerações futuras. Mais uma vez, obrigado, e eu gostaria de agradecer a vocês também que ficaram conosco até esse momento. Espero que vocês tenham aprendido um pouco, desmistificado aí várias coisas do que a gente acaba escutando aí na mídia. Para mim foi enriquecedor. Eu vou assistir esse podcast aqui mais umas 2 vezes para poder absorver mais esse conteúdo. Espero que vocês também façam isso e compartilhem. Compartilhem esse vídeo aí com quem vocês acham interessante. Se vocês não sabiam desse assunto, deixem aí nos comentários, tá bom? Participem, curtam e comentem. Muito obrigado e até o próximo Papo Nômade.